Beleza, a primeira coisa que eu queria falar pra você é que a nossa bolsa de valores, ela está sim interligada com todas as outras bolsas, com toda a economia mundial. Então, algo que acontece lá na China, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, isso tudo vai acarretar, isso tudo vai resultar também aqui na nossa bolsa. Então, muitas vezes a nossa bolsa, ela simplesmente cai porque as bolsas do exterior, as bolsas dos Estados Unidos também estão caindo. E isso tudo leva a economia como um todo, a economia do mundo inteiro para baixo. Então, não são fatos que acontecem só aqui no Brasil, mas também lá fora. E por isso que a gente vai começar analisando as notícias que nós temos aqui dos Estados Unidos. Nós temos aqui, por exemplo, o Fed mantém a taxa de juros deles lá em 5,50%. Ah, mas 5,50% é baixo. Não, para eles é uma taxa enorme, é como se fosse aqui os nossos 14% que a gente tava ali, os 13,75% que a gente tava até pouco tempo. Então eles tiveram essa taxa de 5,50 só lá em 2001, ou seja, ali há mais de 20 anos eles não tinham esses juros tão elevados. Então isso representa que todo o dinheiro que as pessoas poderiam estar investindo, por exemplo, no Brasil ou em outros países, acaba indo para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos nós temos o país, a maior economia do mundo, que traz uma segurança enorme e os títulos públicos dele estão pagando esse 5%, que seria o investimento mais seguro que nós temos no mundo inteiro. Então isso atrai muito dinheiro para lá e por isso que a nossa bolsa também ela vai sofrendo. Os nossos juros aqui no Brasil, eles não caem em decorrência desses juros americanos estarem altos. E por que esses juros americanos não estão caindo? Bom, nós temos aqui outra notícia lá dos Estados Unidos, que é a criação de empregos. Essa é uma medição que eles fazem para saber se a economia está aquecida ou não. Então, estava previsto para serem criadas 190 mil vagas de empregos agora em maio e chegaram 272 mil vagas de emprego, ou seja, foi criado mais emprego. Isso demonstra que a economia está aquecida, mais pessoas estão trabalhando. Isso é uma notícia boa para o país como um todo, mas para a economia, para esse momento de juros elevados, acaba sendo ruim e por isso o Fed ele não consegue baixar. Por quê? Porque quanto mais pessoas estão trabalhando, isso significa que tem mais renda chegando para essas pessoas. Essas pessoas vão pegar esse dinheiro, vão pegar os salários, vão comprar mais, então vão estar sempre aquecendo a economia. Vão estar comprando eletrodomésticos, vão estar investindo, vão estar comprando casas, enfim, vão estar sempre movimentando esse dinheiro, acaba gerando mais inflação. Por que os juros, eles acabam subindo tanto lá nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil também? Os juros, eles só subiram, foram para aqueles 5,50 porque a inflação lá nos Estados Unidos estava alta. A inflação aqui no Brasil também ficou alta devido a toda a decorrência que nós tivemos ali com a pandemia. Então, a inflação foi lá pra cima, a gente sentiu isso nos mercados. A gente ia no mercado, a gente comprava os produtos a um preço bem mais barato e agora tá praticamente o dobro. Então, isso é a inflação chegando na pele, todo mundo tá sentindo isso. E para controlar a inflação, foi aumentado os juros, foi aumentado aqui no Brasil, foi aumentado nos Estados Unidos, foi aumentado na Europa, foi aumentado por todo o planeta. Então, os Estados Unidos não conseguem baixar a taxa de juros, isso joga o dinheiro pra lá, isso faz com que a nossa taxa de juros aqui também não baixe. A nossa taxa, ela tá baixando, ela saiu de 13,75 e agora tá ali em 10,25. Mas o que acontece? O Fed, a taxa de juros lá dos Estados Unidos já era pra ter baixado. Já era pra ter baixado no primeiro semestre. Aí não baixou. Agora era pra ter baixado na metade do ano. Não baixou. Tem previsão agora pra metade pro final do ano. Quem sabe o ano que vem. Por que as pessoas, os investidores lá de fora, vão investindo no Brasil com uma taxa, por exemplo, de 10, 9%, sendo que os Estados Unidos tá pagando 5%. Nós temos os Estados Unidos com uma segurança muito superior, maior economia do mundo, e aqui do outro lado o Brasil, um país emergente, um país subdesenvolvido. Então tem essas diferenças e por isso que a nossa taxa não consegue baixar tanto. A gente tem que esperar o Fed, os Estados Unidos, baixar a taxa deles para que a gente consiga baixar um pouquinho mais também. Claro, baixando a taxa de juros, isso aquece a economia. Então por isso que os Estados Unidos já tá com a economia aquecida. Eles não conseguem baixar porque vai aquecer mais ainda, vai gerar mais ainda inflação. E isso vai gerando uma bola de neve. Então beleza, esse é o primeiro motivo, o motivo lá dos Estados Unidos que afeta o Brasil, mas também outros países. Nós temos aqui outro ponto que já chega mais pro nosso lado, aqui pro Brasil, que são a questão das commodities. Então veja essa matéria. Commodities derrubam o Ibovespa, que tem perda atenuada por bancos e elétricas. Commodities estão para baixo, nós temos um ciclo de baixa das commodities. O Brasil é um país que exporta muito, seja minério de ferro, soja, carne, enfim, a gente tem esses produtos que a gente manda para fora. Essas commodities estão com preço menor. Isso faz com que as ações, as empresas, elas lucrem menos. Elas não vão ter um lucro tão elevado como elas estavam tendo antes, porque o preço dessas commodities estão lá embaixo. Isso tudo então derruba a bolsa. Como a gente tem muita exportação, acaba derrubando o nosso Ibovespa como um todo. Claro que tem o lado de bancos e elétricas aqui, como a matéria diz, que acabou se segurando um pouco, mas no geral as commodities estão jogando a nossa bolsa aqui do Brasil também para baixo. Esse é um outro motivo, saindo ali dos Estados Unidos, vindo mais aqui específico para nós, mas que também tem todo mundo ali por trás, porque a gente manda as nossas exportações para o mundo inteiro, então também, mas aqui afeta mais nós por nós sermos esse país exportador. Beleza, as commodities, um pouquinho aqui, um exemplo
maior, nós temos aqui o minério de ferro. Hoje, no caso aqui foi no dia 12 de junho, hoje derrubou aqui cerca de 4%. Então, o minério de ferro, ele é a commodity que, por exemplo, a Vale tem. A Vale é a segunda maior empresa da Bolsa de Valores, a segunda maior empresa do nosso Ibovespa. Então, se o minério de ferro, que é a principal commodity dela, tá caindo 4% em apenas um dia, isso significa que o lucro da Vale também vai baixar. Isso significa, dando uma olhadinha aqui dentro do índice Ibovespa, aqui no site da B3, a gente pode pesquisar aqui, por exemplo, pela Vale. Nós pesquisamos a Vale pra gente ver o quanto que ela pertence, a porcentagem dela dentro do índice. Somente a Vale representa aqui 13,46% de todo o Ibovespa. Então, se o minério de ferro, se a Vale tá caindo, isso já demonstra que o Ibov ele vai cair, ele vai ter que acompanhar essa queda da Vale e de outras commodities. Então, por exemplo, o preço do minério de ferro, aqui nós temos esse índice que mostra o preço aqui por mês. Então, lá em 2022, 2021, chegou o pico aqui do preço do minério de ferro porque estava demandando muito. Foi o pós-pandemia e o preço, as coisas estavam muito altas mesmo. Aqui, a Vale, entre outras empresas, estavam lucrando demais. Lembra que teve momentos que a Vale, a Semin, estavam pagando muitos dividendos, mas depois o minério de ferro baixou, chegou aqui num preço mais tranquilo e agora também está no momento de baixa. Então, veja, commodity de ferro tá para baixo, Vale cai, também outras empresas da nossa bolsa caem. Aqui a gente consegue ver o gráfico também do aço, parecido também, nós tivemos um pico ali em 2021, 22, agora caindo. Nós temos outra commodity bem importante para o nosso país, a soja. Temos muitas empresas aqui, exportadoras, muitas empresas do agro, também a soja tá em baixa, ela já esteve em alta ali em 2022, 2023, estava no patamar legal, agora caiu bastante. Então, as commodities no geral estão para baixo, nós temos um ciclo de baixa das commodities e isso afeta diretamente a nossa bolsa, o nosso Ibovespa. Dando um resuminho, nós falamos lá dos Estados Unidos, taxa de juros elevadíssima por lá, não estão conseguindo baixar porque a economia está muito aquecida, isso pode gerar mais inflação, então eles têm que manter a taxa elevada, isso faz com que a gente não derrube a nossa taxa de juros por aqui. Nós temos a questão das commodities que estão afetando diretamente a bolsa de valores, também o nosso Ibovespa, pois nós somos um país que exporta muito. E um outro ponto aqui, esse sim, somente nosso, somente aqui do Brasil, é esse rombo fiscal, essa irresponsabilidade fiscal que nós temos no nosso país. Veja que o rombo atinge aqui 1,43 trilhão em abril. A gente tem um gráfico aqui bem interessante que mostra aqui os gastos públicos lá desde 2020, aqui a gente consegue comparar, então, o pré-pandemia, o pós-pandemia e agora nesse governo. Eu não tô aqui para criticar nenhum governo, falar do governo de esquerda, de direita, mas realmente isso aqui é algo que deixa a gente triste, porque a gente pensa que os governantes estão ali para fazer o melhor para nós, mas na verdade não é isso que acontece. E veja que bateu, que passou aos gastos públicos que aconteceram lá em 2021, ali no auge da pandemia. Então, superou os gastos lá da pandemia. Isso aqui para mim tá totalmente errado. A gente tem que lutar por diminuir os gastos públicos, diminuindo os impostos, mas o que a gente vê hoje em dia é aumento do imposto, o imposto para tudo que é lado e gastos públicos aumentando. Isso aqui vai chegar um momento que vai dar merda. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Isso aqui, queira ou não, gera muita incerteza para as pessoas, para os investidores do exterior. Então, é menos pessoas que chegam aqui no Brasil para investir. Então, nós temos aqui também essa questão que é principalmente nossa, aqui do Brasil. E beleza, seguindo aqui, nós temos também o índice, a inflação acelerada agora atinge 13,93. Esse aqui é uma matéria que também do último mês, aqui de maio, e nós vemos que a meta da inflação é ficar aqui em torno de 4,50. A gente já tá com 13,93, sendo que 4,50 já é estourando a margem de tolerância. Era pra gente ficar aqui entre 13 e 13,50, mas a gente já tá com próximo de 4%. Ou seja, a nossa inflação tá voltando a subir. Isso aqui faz com que os nossos juros também não baixem. A nossa taxa Selic, que é a nossa taxa de juros, ela vai ter que desacelerar. Ela desacelerando, os fundos imobiliários não vão se valorizar, eles vão voltar a se desvalorizar. A gente já viu isso, a gente já viu o IFIX andando de lado, a gente já viu alguns fundos imobiliários de tijolos caindo, alguns outros fundos de papel subindo um pouquinho. Então nós temos essa dinâmica também com o IFIX. Mas no geral, a taxa Selic lá em cima, ela faz com que a economia ela não acelere, as coisas não andam, as empresas elas não conseguem ter lucro, elas não conseguem expandir. Então é muito importante que a nossa taxa de juros ela baixe. Se a gente tivesse fazendo um trabalho bem feito por aqui, se os gastos públicos estivessem diminuindo, se a gente tivesse com uma inflação mais controlada, a gente poderia sim manter uma Selic baixando um pouquinho mais. Claro que sempre vai depender lá do Fed, lá dos Estados Unidos. Mas no geral, a gente tem problemas lá fora,
problemas nos Estados Unidos, que não conseguem baixar essa taxa de juros. Isso afeta também a bolsa lá da Europa. A Europa conseguiu baixar ali um pouquinho, começou a baixar, começou a entrar no ciclo de baixa agora, mas é bem pouquinho, bem timidamente. Então, nós temos ainda que esperar esse movimento de baixa dos juros lá fora para que o nosso juro aqui também venha a baixar um pouquinho. Então, isso tudo faz com que o nosso Ibovespa, a gente vê aqui que está em 119, aqui caiu para baixo dos 120 mil pontos. Hoje está caindo mais 1,42, os últimos 5 dias caiu 1,24, se a gente puxar os últimos 6 meses caiu 5, desde o início do ano já caiu 9,64, e se a gente pegar aqui os últimos 5 anos, o pico que a gente teve foi ali no finalzinho do ano, ali chegou em 134 mil pontos, ali a gente tava vivendo um otimismo. As pessoas, os investidores aqui no país, o que a gente tava pensando? O que o mercado estava pensando? Que os juros americanos iam cair, tinha essa previsão de cair já no primeiro trimestre, no primeiro semestre, não aconteceu, e caindo os juros nesse primeiro trimestre lá dos Estados Unidos, ia fazer com que a nossa taxa Selic acelerasse a queda, então a gente ia ter os juros baixando por aqui também, e isso tudo não tá acontecendo, isso tudo tá gerando essas incertezas, tá fazendo com que a nossa bolsa ande de lado e caindo lentamente. Desde o finalzinho de 2023, que a gente bateu aqueles 134 mil pontos, até agora já somamos uma queda aqui de cerca de 10%. Então, beleza, aqui nós temos um outro site também que mostra a variação das empresas. Aqui nós temos um índice Bovespa, eu posso selecionar aqui, por exemplo, 50 maiores empresas do nosso país. Veja que tirando Petro, WEG e JBS, nós tivemos uma exportação de carne, esse é um ponto positivo. A exportação de carne aumentou bastante, então o JBS subiu, o BRF, mas tirando Petro, WEG, JBS, CEMIG, algumas poucas empresas que subiram, o restante caiu bastante. Veja a Vale aqui caindo 19%. Aí esse é o Brasil 50, então as 50 maiores empresas. Todas as empresas, se a gente for olhar um panorama geral, a maioria delas estão em queda, mas principalmente o Ibovespa, né, o índice Ibovespa, nós temos aqui então a Vale caindo 19%, a gente viu que a Vale representa e muito o Ibov, 13%, quase 14% do Ibovespa é a Vale, então só ela caindo aqui quase 20%, Itube, o Bradescão caindo 25%, mas aqui problemas mais do próprio Bradescão, mas no geral o setor financeiro aqui caindo como um todo, nós temos aqui a Itaúsa, a Bolsa, a B3, também agora com a entrada numa possível concorrência, então o setor financeiro como um todo caindo, serviços públicos aqui, empresas de energia também caindo, tirando a CEMIG aqui, a mineração, parte de commodities, a Vale, Gerdau, Semin, todas caindo, são poucas empresas que se salvam aqui dentro do nosso índice Ibovespa que estão subindo. Então, esse é um geral mesmo aqui de tudo que tá acontecendo, são várias notícias, a gente não pode dizer, tá caindo por causa disso, é esse motivo, são várias e várias notícias que vão gerando incertezas e o mercado, quando tem incertezas, acaba derrubando as bolsas, isso faz com que o nosso tesouro direto, a renda fixa, volte a se valorizar. Sempre que a renda fixa se valoriza, a bolsa de valores ela cai. Existe sempre essa gangorra. Quando a renda fixa sobe, a nossa bolsa cai. Quando a bolsa sobe, a renda fixa cai. Então tem sempre essa dinâmica, saiba disso. E agora eu vou te dar então a minha opinião, o meu conselho pra você. Aqui no canal eu faço vários vídeos mostrando como você pode investir com pouco dinheiro. Então eu acredito que muitas pessoas estejam começando a investir agora, com R$100, com R$200, R$500, começaram a investir faz pouco tempo, pensando nesse otimismo que a gente tava ali em 134 mil pontos, agora vai, o Brasil vai pra frente, o mundo vai pra frente, mas acaba tendo esses momentos de queda. Bom, no curto prazo, tudo pode acontecer, no curto prazo a gente tem sim esses períodos de queda, mas se a gente olha sempre pro longo prazo, e é isso que a gente tem que fazer, esse é o conselho maior, olhar sempre pro longo prazo e investir, não importa o que aconteça. Se a gente tá num momento de queda, você pode estar pensando, eu não vou investir, vou vender as minhas ações. Não, essa é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que ter sangue frio, você tem que se manter calmo, ter muita tranquilidade, mas nesses momentos de queda é onde surgem as maiores oportunidades, é onde você vai ganhar mais dinheiro. É quando a gente compra essas ações que a gente tá vendo aqui, todas elas no vermelho, mas a gente comprando elas a um preço bem menor, a gente tem um risco menor, porque a gente tá comprando ela, por exemplo, a R$20, sendo que alguns meses ela tava custando 25. A gente tá comprando com um baita desconto e comprando ali com um valor menor, a gente pode ter um ganho muito grande, um ganho superior. Isso vai contar muito na carteira, na rentabilidade da carteira, se a gente pensar sempre pro longo prazo. A gente não pode se desesperar, a gente não pode sair vendendo os nossos ativos, os nossos fundos imobiliários, as nossas ações. A gente tem que ter essa tranquilidade, saber que é temporário. Essas notícias de curto prazo trazem incertezas, trazem essas quedas, mas a gente tem que aproveitar. Continua, se você aporta, por exemplo, R$300 todos os meses, continua aportando 300 meses, você vai ter ali os seus ativos que vão estar no negativo, tranquilo, vai comprando mais, vai acumulando mais cotas. Daqui a pouco isso vira, daqui a pouco as commodities, elas entram num ciclo de alta, essas empresas vão começar a ter muito lucro, as empresas vão
vão subir 10, 15, 20%. E aí essas cotas que você tá acumulando agora em baixa, você consegue ter todo esse ganho. Meu maior conselho é tenha calma, tranquilidade, não sai vendendo nada, correndo, tenha calma. Esse é o ponto-chave. Você tá investindo para um longo prazo, para daqui a 10, 15, 20 anos. Então lá na frente, muita coisa vai acontecer, mas com certeza a gente vai ter os nossos investimentos crescendo. Por esse vídeo era esse, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana. Então vou te pedir duas coisas, se inscreve aqui embaixo, também deixa seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube, a gente leva esse vídeo adiante, outras pessoas vão chegar aqui no canal, vão aprender sobre Bolsa de Valores, vão começar a investir e vão trilhar esse caminho da liberdade financeira. Então, muito obrigado e eu vou deixar um vídeo aqui do lado falando sobre como você pode montar uma carteira de investimentos com R$100. Na verdade, com menos de R$100 você já monta uma carteira muito bem diversificada. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!